Pois bem, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos começar aí as nossas aulas de Sociologia desse momento, né? Então, o nome desse assunto é agrupamentos sociais. Então, esse é um estudo da Sociologia que vai tentar analisar as diferentes formas de que possíveis dos homens se juntarem, né? As diferentes configurações de agrupamentos de seres humanos. Como é que funciona a organização ou não, as regras ou não, as características ou não das diferentes formas pelas quais os seres humanos podem se juntar e formar ali agrupamentos. Dentro desse assunto, agrupamentos sociais, basicamente a gente vai encontrar duas configurações gerais, que é o que a gente chamaria de grupos sociais e de agregados sociais. Então é comum que o aluno confunda esses nomes. O nome do assunto é os agrupamentos sociais. Dentro das possibilidades de agrupamentos sociais, nós temos os grupos e os agregados, ok? Então a gente vai ver isso daí hoje. Tudo isso a gente vê nessa aula aqui, nessa ficha hoje ainda. Então, os grupos sociais, eles podem ser primários, secundários ou intermediários, e os agregados sociais podem ser divididos entre multidão, público e massa. A gente precisa saber da definição das características de cada um desses. Tentar fazer de uma maneira bem resumida aqui para a gente entender de forma fácil. Tranquilinho? Grupos e agregados sociais. O nome do assunto é agrupamentos sociais. Grupos e agregados sociais. Vamos começar pelos grupos. Vou ler algumas das definições que eu coloquei lá na ficha para vocês. Os grupos sociais são formados a partir de relações estáveis. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Relações estáveis entre indivíduos que possuem interesse e objetivo em comum. Basicamente, bem resumidamente, o que é um grupo social? O que é um grupo de pessoas a partir da visão da sociologia? É um grupo estável, ou seja, ele tem uma certa estabilidade, ele não se desmonta de maneira fácil. E normalmente as pessoas estão naquele grupo conscientes de que formaram um grupo e todos eles têm um objetivo a alcançar comum. Toda reunião mais ou menos estável de pessoas associados pela interação. As pessoas se juntaram e existe uma rede de relação e de interação entre aquelas pessoas. Devido à interação social, os grupos tendem a manter uma certa forma de organização. Então, não é simplesmente pessoas ocupando o mesmo lugar e interagindo. Existem normas ou internas e subjetivas ou claramente definidas que faz aquilo parecer um grupo. Eu sei que está um pouco solto, mas a gente vai amarrar isso. Pessoas numa fila para um cinema ou os torcedores de um jogo de futebol não constituem um grupo, porque ali não existe, às vezes não existe um objetivo claro que faz eles, ou não existe uma estabilidade, as pessoas vão embora para casa e eles nem lembram que fizeram parte daquele grupo ali, não existiam regras internas, então existem vários motivos, mas vamos chegar lá. Aqui é a imagem que está na ficha de vocês. Os principais grupos sociais são o grupo familiar, família, a vizinhança, a escola, a faculdade, o curso, a sua instituição religiosa, né, a sua igreja, o seu centro, clubes ou outros tipos de associações, o escritório, as empresas ou a loja, o seu trabalho, um partido político, uma organização, uma ONG. Todos esses são exemplos de grupos sociais. Existem outras formas de se organizar que não sejam essas coisas? Sim, a gente vai ver aí mais para frente. Qual é a característica de todos esses grupos que eu disse agora? Existe uma certa organização e um objetivo pelo qual esses grupos existem. E as pessoas fazem parte desse grupo muitas vezes por causa desse objetivo. Diferente dos agregados sociais. As pessoas se juntam para assistir uma pelada, eles não se sentem
parte de um grupo ali. Terminou a pelada, as pessoas vão embora para casa e nem se lembra quem é a pessoa que estava torcendo ali do lado dela, né? Não existe estabilidade, não existe uma regra de grupo, um sentimento de pertencimento ao grupo. Diferente desses exemplos aqui. As principais características de um grupo social, objetivamente, o que é necessário ter de características naquele grupo de pessoas reunidas para que a gente diga aquilo ali não é um agregado, aquilo é um grupo social. Vamos lá. Pluralidade de indivíduos, precisa ter mais de uma pessoa. É possível uma família de uma pessoa? Não, não é possível. Talvez a pessoa diga que é, mas não é, sociologicamente não é. Precisa ter pelo menos 2 pessoas para ser considerado um grupo social. Interação social, os membros do grupo interagem entre si. Então a minha família a fulana e o cicrano, eu moro com 2 pessoas, eles são a minha família, mas eu não falo com eles, eu não tenho regras, então não é. É necessário que exista, as pessoas se juntam por um objetivo comum e elas interagem entre si, não podem simplesmente ocupar o mesmo lugar. Para ser um grupo social, existe uma rede de ação e reação com relação às atitudes dessa pessoa. Organização, precisa haver uma certa ordem no grupo, regras internas, mesmo que não ditas. Então é necessário que haver certas regras. Eu moro ali numa casa, eu, a minha esposa e meus 2 filhos. A gente sabe de quem é quem o quarto. Você não pode assistir e botar uma televisão na cozinha, porque a cozinha é o lugar de fazer a comida. Existem regras para o uso do banheiro. Então, assim, não está tudo escrito na legislação da casa, mas as pessoas têm uma ideia, né? Objetividade e exterioridade. O grupo está acima de tudo, está acima do indivíduo. Então, assim, é característica de um grupo que todos pertencem à família. Não tem um ditador ali mandando, não tem um líder, senão as outras pessoas não fazem parte do grupo. Os outros são servos, ou escravos, ou submissos. Então, assim, se existe um ditador ali que está mandando e a vontade dele prevalece independentemente de qualquer forma de vontade dos outros, ali não é um grupo social, né? Então, as pessoas pensam, a família está acima da mãe, a família é mais importante do que só a mãe, do que só o filho. As pessoas têm essa ideia, né? É possível olhar e identificar que ali é um grupo de pessoas e que não são submissos não é um grupo de pessoas submissas a outra. Objetivo comum, as pessoas têm um objetivo, né? Numa escola, um partido político, as pessoas sabem que estão juntas ali com uma meta, né? Elas não simplesmente estão juntas por estar juntas. Consciência grupal, a pessoa olha as pessoas e pensa, eu faço parte desse grupo aqui, eu sou um elemento desse grupo, eu faço parte dessa dinâmica. E continuidade. Por exemplo, a pessoa vai para... A pessoa faz parte de um grupo de uma torcida organizada, a torcida jovem do esporte. A pessoa foi lá e fez as coisas que o pessoal daquele grupo faz. Ele volta para casa e ele sabe que o grupo ainda existe, que eles vão se encontrar outro dia. Não é porque as pessoas saíram do grupo que se desfez aquele grupo, né? Isso é um grupo social. A pessoa sabe que o grupo ainda existe. Mentalmente ali eles sabem que vão se juntar ainda. É diferente de um grupo de pessoas que parou para ver um incêndio. As pessoas não sentem que aquele é o grupo delas. Elas vão para casa depois, aquele grupo se desfez. Ninguém sabe nem quem é que estava ali. O grupo se desfez. Diferente de uma família, um grupo de amigos, o trabalho que você vai embora, mas você sabe que o grupo ainda existe, apesar de você não estar ali em presença física. Tipos de grupos sociais. Eu falei das características, agora eu vou falar dos tipos. Existem os primários, os secundários e os intermediários. Os primários são aqueles em que os membros possuem contatos pessoais diretos, contatos íntimos. Existe uma relação de afetividade entre as pessoas. Vocês compartilham experiências, acontecimentos fortes de vida. Isso é um grupo primário. Não é apenas o objetivo calculado. Você tem laços afetivos com a pessoa.
O que é um grupo secundário? São aqueles em que os contatos sociais são diretos, mas não há intimidade. Um exemplo disso é um partido político. Por exemplo, você tem um emprego. Aquelas pessoas que estão no emprego não são totalmente desconhecidas, são seus colegas de trabalho, mas também não são seus amigos, de você levar para casa, de você às vezes emprestar dinheiro, de você contar uma intimidade sua. Você tem uma certa relação estável com aquela pessoa, vocês partilham coisas de vida, mas você sabe que aquilo é uma relação de trabalho. Não é inimigo, mas também não é amigo. É um conhecido que compartilha de certos objetivos. E existem os grupos intermediários. O que é o grupos intermediários? São aqueles em que se completam as duas formas de contatos sociais, ou seja, os primários e os secundários juntos. Um grande exemplo é a escola. O aluno está ali na escola com um objetivo muito claro, ele precisa aprender aquela matéria para se preparar para a profissão dele, para as próximas coisas na vida dele. Então a relação dele com o professor é puramente objetiva, não é subjetiva, não tem afetividade ali. Mas é a escolha do professor ou do aluno estabelecer entre eles um laço de amizade. E aí se misturam as duas coisas. Apesar de elas se misturarem, nunca vai ser só uma ou só a outra, porque o próprio contexto da escola não permite que seja só amigo, se bem que pode ser só professor, né? Não pode ser só amigo, mas dependendo da escolha das pessoas, eles podem permitir que se misture ali os objetivos, uma relação objetiva com uma relação subjetiva. Uma relação que tem um cálculo racional feito, ou seja, aprender, e também um laço afetivo de amizade. Então existem lugares, como a família, que você vai ter predominantemente, ou às vezes 100% apenas, de laços afetivos. Você pode ir para um trabalho ou para a escola, onde a sua relação com o professor, com o coordenador, ou até com um colega de sala é puramente objetivo. Ou você pode ir para um lugar, como um trabalho, onde você vai ter colegas de trabalho, que estão ali para cumprir a função de colega de trabalho e de amigo, né, intermediário. Um outro termo que já apareceu no SSA, e aí eu coloquei aqui, os grupos primários também podem ser chamados de grupos informais. O grupo informal não é exatamente a mesma coisa, né? Um grupo informal é quando as regras estão bem estabelecidas. Quando as regras não estão bem estabelecidas. Como assim? Num grupo seu de amigo, para você entrar num grupo de amigo, você não tem que assinar um documento dizendo que você nunca vai xingar a mãe do seu amigo. Essas regras não estão escritas. Ninguém fala, olha, para fazer parte desse grupo tem que andar bem vestido. As regras de um grupo não estão escritas, não estão objetivas. Você, com o passar do tempo, você vai sentindo o que aquele grupo gosta de fazer e o que ele não gosta. Então, normalmente, um grupo informal, ele é um grupo primário. É um grupo onde predomina ali as relações afetivas. E existem os grupos informais, que estão ligados aos grupos secundários, né? Os grupos informais os grupos formais, eles estão mais ligados ao secundário, né? Os formais é quando as regras e objetivos estão bem colocados. Por exemplo, uma escola ou um emprego, né? Você tem um horário para chegar, um horário para sair, você não pode desrespeitar o professor, você não pode roubar as coisas do seu colega. Se você roubar, você vai ser denunciado ou vai ser chamado a sua mãe. Então, assim, as regras estão em algum lugar, bem objetivas. Você, querendo ou não, tem que cumpri-las. Então, são chamados de grupos formais. Falamos de grupos sociais, os 3 tipos de grupo social, primário, secundário, intermediário, e as características, né? Estabilidade, objetivo comum. Vamos falar agora não dos grupos, mas dos agregados sociais. Há uma diferença entre grupos sociais e agregados sociais. Agregado social é uma reunião de pessoas
frouxamente aglomeradas. Como assim frouxamente aglomeradas? Sem regra, sem organização, talvez não pelo objetivo semelhante. Às vezes terminou o motivo deles se juntarem, eles vão para casa e nunca mais se veem na vida. Ou seja, não tem motivo, não tem objetivo, não tem regra, não tem organização, frouxamente aglomeradas. Que apesar, às vezes, porque não necessariamente, apesar... Apesar, às vezes, ou até muitas vezes, da proximidade física, tem um mínimo de relações sociais. Em geral, o agregado social tem baixa ou nenhuma organização e não possui uma estrutura estável ou uma hierarquia de posições ou funções. Os principais, se não me engano, os únicos que podem cair em prova. Os principais tipos de agregado social são a multidão, o público e a massa. Aí o aluno ele tem que saber identificar as características básicas de um. Eu coloquei um resumão aqui que não serve para entender o assunto totalmente, mas é só para o aluno dar um clique geral assim. O que é uma multidão? Bem resumidamente, pessoas que por algum motivo se juntaram espontaneamente no mesmo local. Então ninguém combinou, as pessoas foram lá, tipo, uma casa começou a pegar fogo, as pessoas param para olhar a casa pegando fogo. Se ela parar de pegar fogo, as pessoas vão embora. Elas pararam pelo mesmo objetivo, não se conhecem, muitas vezes não interagem, a casa parou de pegar fogo, elas vão embora. Aquele grupo que se reuniu é uma multidão. Aconteceu uma explosão ali, todo mundo disse, sei lá... É bandido, é roubo, aí saiu todo mundo correndo embestado, sem nem saber por quê. Esse grupo de pessoas correndo, feito loucas, é uma multidão. Eles não sabem direito por que estão correndo, todos estão correndo porque estão com medo. Quando chegar ali na esquina, cada um vai para sua casa. Isso é uma multidão, se juntou e depois se desjuntam. Rápido, espontaneamente, às vezes não tem um objetivo, ninguém marcou em casa. As pessoas, por algum motivo, espontaneamente foram lá, se juntaram e se desjuntaram depois. Público. Pessoas que se juntam para ver algo. Eles se juntaram para ali ver algo. Às vezes é até combinado. Eles sabem porque que eles muitas vezes eles saíram de casa para ver aquilo ali, né? Provavelmente irão agir sobre isso. Então, se juntaram para ver algo. É assim, é direcionado e é comum do público que haja reação. Por exemplo, uma palestra, um show, uma aula, dependendo do que for dito ali, as pessoas podem aplaudir, ou vaiar, ou tacar, ou jogar coisa na pessoa. Tá ligado à ideia de público? Opinião pública, reação, diferente do público e da massa. Massa, pessoas assistindo a uma mesma coisa, distante um dos outros, característica única aqui da massa. Eles não estão juntos fisicamente em um local, está cada um na sua casa. Distantes um dos outros e que são passivos. Como eles estão distantes e não é algo que possibilite a manifestação deles, então eles vão só olhar aquilo e eles não reagem, eles são passivos. Beleza? Multidão, as pessoas se juntaram, no final eu digo uma outra forma de resumo, mas vamos lá. Multidão, as pessoas se reuniram no mesmo lugar espontaneamente, viram que tinha para ver e vão para casa, não se lembram um do outro. Público, eles se juntaram, sabiam previamente que o negócio ia acontecer, eles foram lá e pode ser que eles reajam, porque o tipo de estímulo pode ser que agrade ou desagrade. Massa, as pessoas não estão juntas no mesmo local, elas estão na casa delas e não tem como elas reagir, como se fosse uma novela ou um programa de TV. Elas vão olhar aquilo passivamente. Estão distantes um do outro e não reagem. Bem resumidamente falando, né? Vamos às características. As características da multidão. Proximidade física, ou seja, elas estão ali no mesmo lugar. Anonimato e ausência de status. Quando eu paro para ver o bombeiro resgatando um gatinho que ficou ali, que está todo mundo olhando para cima, pode ser que do meu lado tenha um bandido procurado pela Interpol, do outro lado tenha uma médica que descobriu a cura da AIDS e eu não sei.
quem são essas pessoas. Tanto faz, não importa. Não importa o status social delas, eu nem sei quem são elas. Nós nos juntamos, eu sinto que as pessoas pararam para olhar, mas eu estou olhando o gatinho ali sendo resgatado. Falta de organização, não existe uma organização. Pessoal, vamos fazer uma fila aqui para poder ver o gato. Não existe isso. Pessoal, estou aqui cobrando ingresso para vocês verem o bombeiro resgatar um gatinho. Não existe nenhum tipo de regra ou organização. Objetivos comuns, as pessoas estão ali para ver o bombeiro resgatar o gatinho, né? Indiferenciação. Não há espaço para as diferenças individuais. Pronto, eu não sei se ali é um defensor da perseguição aos judeus e se ali tem alguém que luta pela causa dos heterossexuais, não sei. Aquelas pessoas não estão ali para defender as ideias dela, né? Então tanto faz o que elas defendem ou não na vida delas ou quão diferentes elas podem ser. Segurança e poder e interexcitação. Essas duas coisas aqui, muitas vezes elas são chamadas do que constitui o que a gente chama de comportamento de manada. O que é o comportamento de manada? Muitas vezes as pessoas que estão dentro da multidão, elas deixam-se levar pelo que a multidão está fazendo. Então, por exemplo, um homem bateu ali na mulher na rua, né? E o pessoal diz, ele é assassino, ele é ladrão. E aí as pessoas, meu Deus, ele tá batendo aqui na mulher. E aí às vezes o cara, e aí prendem o cara. E aí dizem, ele já bateu, alguém grita assim, ele já bateu na filha também. E ele assassina gatinhos. Então assim, as pessoas vão ficando com raiva. E aí um bate, outro joga pedra. Quando a gente vai ver, as pessoas estão linchando. E as pessoas bateram tanto que mataram a pessoa. Ela foi linchada e morta-viva ali. Se você for ver individualmente cada uma dessas pessoas, nenhum é assassino. Nenhum deles nunca bateu em ninguém, eles nem xingam as pessoas na rua. Mas existe algo chamado comportamento de manada, que é as pessoas dentro de multidões, elas se deixam excitar pelo momento. Um gritou, o outro disse não sei o quê, as pessoas vão ficando com raiva e vão fazendo coisas que não fazem. Elas se sentem com poder e com segurança para fazer algo, porque elas estão amparadas pela vontade geral. Então, assim, diferente da massa, a multidão dificilmente, não é o objetivo da multidão, mas a multidão pode reagir. Num protesto, numa revolta, as pessoas saem quebrando as coisas, pisoteiam alguém, matam um assassino. Você vai ver essas pessoas na vida delas, elas não fazem isso, elas não são violentas, elas não quebram nem matam as pessoas. Mas por algum motivo, o homem adquire o comportamento de manada quando ele está cercado de pessoas. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Um aluno numa sala de aula, as pessoas em algum lugar, eles se sentem amparados pelas outras e eles mostram lados deles animalizados ou instintivos que ele normalmente não tem. Está ligado à multidão. Exemplos de multidão. Comemorações na rua após um jogo de futebol, um grupo de manifestantes revoltados que se revoltaram ali na hora. Ou pode até ser que eles combinaram, né? Porque é característica do... Se eles tivessem combinado para assistir um show, aí já seria público. Mas como eles combinaram só para fazer uma caminhada na rua, um protesto, aí é multidão. Se juntaram ali sem um objetivo ou sem uma organização clara. Pessoas que fogem de um terremoto, tá tendo terremoto, as pessoas estão correndo pela rua. As pessoas que param para olhar um acidente de carro, uma briga, um incêndio, um bombeiro que vai resgatar um gato, vai cortar os galhos de uma árvore que pode cair no fio elétrico. E as pessoas param ali para olhar. Isso é uma multidão. Público. O que é um público? Está aqui uma foto de palestra, nosso amiguinho aí, Leandro Carnal. O que é o público? As pessoas, previamente ou não, normalmente previamente, elas vão se juntar em algum lugar não somente pelo mesmo objetivo, mas também pelo mesmo estímulo. Eu estou ali não só para... por exemplo, se eu vou ver uma demolição de um prédio,
Se eu estava andando na rua e eu parei para ver a demolição de um prédio, eu vou ver ali o prédio cair. É só o mesmo motivo. Mas quando eu vou para ver alguém expor uma ideia, alguém fazer uma apresentação artística, alguém vai ali para criar um estímulo, aí já é público. Alguém vai ali fazer algo intencional, direcionado, uma palestra, um show, um stand-up comedy, uma aula, um comício. Essas coisas são... Então as pessoas estão ali pelo mesmo motivo e também pelo mesmo estímulo. Alguém vai cantar, vai dizer uma ideia, vai fazer uma promessa, uma missa, um culto. Aí é um público. A organização é fraca. Diferente ali da multidão, que não tem organização nenhuma, no público existe uma certa organização. Às vezes as pessoas estão sentadas em uma certa organização, ninguém pode gritar ao mesmo tempo que o cara está falando, às vezes tem horário para entrar e para sair, a pessoa paga o ingresso, então tem uma organização mais ou menos fraca ali, né? Mas tem. Uma característica bem clara do público o público ele reage, porque normalmente o estímulo não é só um gato preso na árvore. O cara vai ali defender uma ideia, vai lutar contra o racismo, vai defender o nazismo, não sei, ele vai dizer uma ideia ali. Ou ele vai para fazer uma apresentação artística que pode ser competente ou incompetente. A pessoa ela tá ali e ela quer agradar o público, ela quer formar uma opinião pública e pode ser que ele seja bem ou mal sucedido, né? Anonimato, né? Você não sabe quem está ali com você. Indiferenciação, tanto faz o status ou o tipo de pessoa que está ali junto com você. O que importa é o estímulo que você está vendo ali. E da mesma maneira que na multidão existe proximidade física. Tanto na multidão quanto no público existe proximidade física. As pessoas estão ali fisicamente presentes no mesmo lugar. Um teatro, um show, uma palestra, um comício, uma aula, um stand-up comedy, tudo isso é público, né? A pessoa quer ali estimular aquelas pessoas e elas vão reagir ao que você fizer. Massa. Tá aí a imagem, né? Menino no computador, porque a principal característica da massa é meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, que não possibilita reação. A pessoa absorve aquilo totalmente passivamente. A massa consiste num agrupamento relativamente grande de pessoas separadas fisicamente e que não se conhecem, cada um na sua casa, na frente da TV. É formada por indivíduos que recebem opiniões formadas e são veiculadas por meio de comunicação em massa. Isso aqui está muito mais ligado à TV e à rádio do que à internet, porque são pessoas que vão consumir algo e que não tem possibilidade nenhuma de se expressar. Se ela quiser ver aquilo, ela vê, se ela não quiser, ela não vê, ela está concordando com aquilo. A massa é um conjunto de elementos. A massa é um conjunto de elementos em que a organização da comunicação pública torna difícil ou até impossível uma resposta efetiva às opiniões externadas publicamente. Existem até canais de YouTube que eles desligam, né? Eles desligam os comentários, então você só pode assistir aquilo ali. Se você quiser assistir, você assiste. Se você não quiser, mesmo que você não queira, se você assistir, você não tem como se manifestar. A massa não tem autonomia. Não ter autonomia eles não fazem o que eles querem, né? Eles têm que engolir aquilo seco. O grupo de indivíduos que se comporta como massa tende a ser manipulado, né? Então as pessoas que aceitam ver esse tipo de coisas, não têm consciência crítica e não se propõem a se manifestar, normalmente eles são manipulados. Não tem consciência de grupo, você não sente que você faz parte de um grupo, porque as pessoas estão espalhadas, né? Então, na ficha de vocês, e aqui tem um quadro geral, um resumão, onde eu relacionei um do lado do outro cada uma das características. Bem resumidamente, então.
Na multidão, as pessoas se reúnem ocasionalmente. Eu parei para ver um negócio ali na hora, não pretendia ver aquilo. O público é intencional e a massa é intencional. No público, você foi lá ver a palestra, fisicamente. A massa, você ligou o canal da TV para ver o que tem ali, né? Na multidão, não existem regras. No público, pouca regra. E na massa, é sem regra também, né? Sem regras. Sem regras porque as pessoas nem estão no mesmo local. Então não existe uma regra entre aquelas pessoas ali. Na multidão, as pessoas se juntam pelo mesmo motivo. Eu quero ver o bombeiro resgatar o gatinho. No público, se juntam não só pelo mesmo motivo, mas pelo mesmo estímulo. A pessoa vai ver ali o que vai ser dito. Na massa, se juntam também pelo mesmo motivo e também pelo mesmo estímulo. Vai ter ali uma palestra, algo que vai ser dito ali. Na multidão existe grande aproximação, as pessoas estão juntas fisicamente ali do outro, né? Oh, meu Deus do céu. No público não é tão grande a aproximação, mas a gente pode dizer que pode ser quase a mesma coisa, né? Na multidão é mais normal que na multidão as pessoas estejam mais aglomeradas, né? Mas é bom saber que os dois existem proximidade física. Existe proximidade física. Na massa não existe proximidade física, né? As pessoas estão literalmente distantes. Existe proximidade física, não existe proximidade, existe proximidade física e na massa as pessoas estão distantes. Na multidão, no público física, na massa não tem. Na multidão é possível que aconteça o comportamento de manada. A gente não considera isso uma forma de expressão, né? Mas pode ser que eles ajam. Mas assim, de maneira geral, na multidão não existe uma reação, né? Podem agir inesperadamente, impensadamente, mas não é o objetivo deles ali, né? No público, é normal que eles reajam, porque é objetivo da pessoa ali que seja formada uma opinião pública. A pessoa quer que as pessoas reajam ao que ele está fazendo ou falando ali. E na massa, a recepção é totalmente passiva. As pessoas não estão ali para opinar, né? A coisa é feita para que as pessoas sejam massa de manobra, elas recebam passivamente aquilo. Então é isso, pessoal. Vimos grupos sociais e agrupamentos sociais. Grupos, primário, secundário, intermediário, agrupamentos sociais, multidão, público e massa, as características de cada um. No outro vídeo a gente continua a ficha. Tranquilo? Até a próxima.